E aí, galera, nessa mini aula, pessoal, a gente vai falar sobre o que a gente viu no vídeo, que era aquela historinha lá dos dois profissionais e tudo mais. Mas vamos aprofundar um pouco mais sobre esse tema. O que aquilo significa, no final do dia, é uma palavra que eu gosto muito que chama over-delivery. O seguinte, o que é isso? É você entregar mais do que a expectativa. E a historinha é justamente sobre isso. Um cara, ele queria ser promovido, mas ele não estava fazendo mais do que a expectativa. O outro cara foi promovido, mesmo estando há menos tempo no trabalho, ele foi promovido mais rápido porque ele fez a mais, ele fez algo a mais, ele entregou mais coisas. E quando eu falo sobre over-delivery, entregar mais do que a expectativa, é importante você entender um comportamento principal que é sobre não só entregar a mais, mas você se expor a esse tipo de situação. O que eu quero dizer com isso? Eu estou falando que você pode se propor a fazer algo por outra pessoa durante o trabalho. Ah, como assim? Cara, se propõe a fazer algo porque você vai aprender a fazer aquilo daquela outra pessoa, para você ser mais multidisciplinar. Você vai precisar estudar mais ferramentas, estudar mais outras coisas, para você se expor mais. Isso é extremamente importante. Antes de começar a Denise, eu trabalhava numa multinacional de fabricação de vidros automotivos, e quando eu trabalhava como basicamente um analista, eu sempre almejei ser coordenador de projetos. E o que eu fazia? Eu tentava acelerar ao máximo o meu trabalho como analista. Né? Eu trabalhava com desenvolvimento de produto, então eu trabalhava com análise de viabilidade de projetos, etc. E tal. E eu tentava fazer isso o mais rápido possível para poder estar próximo dos coordenadores de projeto e oferecer ajuda. Falei, cara, quer que eu faça isso para você? Quer que eu rode uma amostra para você? Me ensina como é que você está fazendo. Eu estou fazendo um documento. Mas me ensina como é que faz. Eu posso ir fazendo aqui, você vai me explicando. Isso me proporcionou justamente vários aprendizados. Eu lembro justamente num dia que um dos coordenadores de projetos estava falando assim, putz, cara, eu vou ter que rodar a amostra, que era basicamente rodar amostras da produção de vidro para mandar para a montadora, né, porque é automotivo. Eu precisava rodar essa amostra de madrugada, putz, que saco, vou ter que vir aqui, minha esposa, isso e aquilo e tal. E eu vi ele reclamando disso. E eu falei assim, cara, deixa que eu rodo pra você. Não, bicho, mas você mora lá, eu morava longe. Não, mas você mora 1 hora daqui. E aí como é que você vai fazer? E é sua faculdade? Não, fica tranquilo, eu faço pra você. Não, mas vai ser de madrugada, vai ser da meia-noite às 8 da manhã. No primeiro turno. Eu falei, cara, fica tranquilo. Mas você não sabe rodar a amostra. Eu falei, cara, pensa o seguinte, eu não sei, mas você pode me explicar como é que eu devo fazer. Eu posso vir no seu lugar e você pode dormir gostosinho de conchinha com a sua esposa. E aí o cara deu risada e falou assim, beleza, vamos fazer isso. E se der algum BO, você me liga. Eu falei, perfeito, me ensina, me explica como faz. E aí eu fui lá e fiz isso. Cara, fiquei pregado, cansado. Eu saí 5 horas da tarde, 6 horas da tarde, mais ou menos da empresa. Fui para casa, eu morava 1 hora de distância. Fui de ônibus, fui para a faculdade, saí da faculdade um pouco mais cedo, peguei o carro, vim para a fábrica de novo e fiquei lá de madrugada inteira para rodar a amostra e deu tudo certo. E aí, sabe o que aconteceu no final das contas? Foram várias vezes que eu fiz esse tipo de coisa que eu me predispus a aprender, que eu me dispus a falar assim, cara, me ensina como funciona isso, deixa eu aprender isso que eu faço para você quando você precisar. Que naturalmente, de tanto que aconteceu essas circunstâncias, quando um dos coordenadores de projeto saiu para uma outra área, surgiu essa vaga. E o que eu escutei, e é óbvio que eu queria, né, essa vaga, e o que eu escutei entre as pessoas do departamento foi justamente assim, pô, o Lucas, ele já sabe fazer mais ou menos isso. Mas ele é muito novo. Mas ele não está formado ainda. Cara, mas vai ser muito mais fácil, porque ele já fez um monte de coisa que os coordenadores já fazem. Então coloca ele vai aprender naturalmente com as coisas. Ele é novão ainda, virgão ainda, mas ele vai se virar um pouco, ele vai se dar um jeito. E foi justamente isso que aconteceu. Eu fui o coordenador de projetos mais novo da fábrica. Eu tinha 21 anos de idade, eu não estava nem formado ainda, sendo que a vaga tinha a exigência de ser formado, engenheiro formado. Então, pessoal, o que eu quero dizer para vocês aqui nessa mini aula é justamente o fato de você se expor a circunstâncias de aprendizado para você aprender e depois também vir com
situações de proatividade para entregar a mais. O exemplo do cara lá, por exemplo, da feira, lá da banana, foi justamente isso. O cara muito provavelmente se expôs mais e ele teve mais experiência, ele teve mais malícia para poder fazer uma entrega melhor. Vocês entendem isso? E isso tudo que eu contei para vocês foi justamente o que me ajudou muito a ficar bom na área de negócios. Essa parte multidisciplinar, que foi conhecer um pouco de cada coisa e colocar a mão na massa, colocar a mão na prática. Então, quando eu comecei a DNC, eu editava vídeo, eu criava site, eu fiz programação, fiz a primeira plataforma, eu coordenava o financeiro. Então, essa multidisciplinariedade, essas oportunidades de botar a mão na massa e fazer de fato, não só estudar, mas colocar a mão na massa, muda o jogo. O que eu quero te passar nessa mini aula é justamente isso. Não perca a oportunidade de aprender. Não perca a oportunidade de pegar o seu aprendizado e colocar em prática, porque a prática é o que muda o jogo. Não adianta você ser o mestre, doutor, master, etc. Super acadêmico, entende tudo, sabe um monte de artigo, mas na prática nunca fez aquilo de fato. Pô, não adianta. Você precisa colocar a mão na massa e você precisa da prática para isso. É isso que eu queria falar para vocês. Over delivery, estudar, aprender mais coisas diferentes, colocar a mão na massa, colocar na prática, exatamente isso. O que eu quero te convidar agora nesse finalzinho é você olhar para o seu currículo e você pensar o que poderia ter a mais no meu currículo de fato para eu colocar lá. O que está faltando? Um projeto a mais? Uma experiência a mais? E se você nem tem currículo ou você acha que seu currículo não está bom, eu já sugiro, inclusive, você clicar no link aqui da descrição desse vídeo para você usar o nosso criador de currículo. Cara, as melhores práticas para criar currículo estão exatamente no nosso criador de currículo. Se você já tem um currículo, eu sugiro que você entre para validar se o seu currículo está bom. Então, a gente tem um construtor e um validador de currículo. Super legal. Então é isso. Clica no link para você ter acesso a esse criador e validador de currículo, mas fica ligado nas próximas aulas e nos próximos conteúdos dessa série aí que a gente está montando para vocês. Beleza? Um abraço. Até a próxima.